Feliz por participar mais uma vez desse seminário, sabendo da grande responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros de trazer nesta noite uma palavra da parte de Deus para a Igreja do Senhor. E quero tomar como base um texto que já foi lido aqui nesta noite, que está em Mateus, capítulo de número 24, e o versículo de número 38, que diz: porquanto, assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. 38 diz: porquanto nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele falou a respeito dos dias de Noé como uma referência, como algo que marcaria o dia da vinda do Senhor. E é um dos sinais da vinda de Jesus, a maneira como o Senhor vai encontrar o mundo nessa ocasião. Ninguém está autorizado por Deus para prever o dia ou a hora que Jesus há de voltar. No entanto, ele deu algumas orientações a respeito daquele dia, quando ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu quero chamar a atenção da igreja para que nós possamos refletir a respeito de algumas coisas que aconteciam no mundo na época de Noé. Lá em Gênesis nos dá uma ideia, e a Bíblia diz que a maldade, ela se multiplicava a cada dia. As pessoas tinham pensamentos maus e perversos continuamente. Era uma maneira de viver. Eram pensamentos maus, perversos, e o desejo deles era somente de trazer prejuízos para os seus, as pessoas que lhe rodeavam. A corrupção era total. A Bíblia diz que toda a carne corrompeu o seu caminho. Viviam em constantes comemorações. Eles bebiam e comiam e estavam desapercebidos, não se preocupavam com a situação à sua volta, o que estava ocorrendo. Este era o comportamento dele. Tudo era motivo para uma festa. Comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, ou seja, não valorizavam a instituição do casamento. Essa expressão casavam e davam-se em casamento quer dizer que eles casavam, se descasavam, casava com outra, de novo. Parecia muito com o que nós vivemos nos dias de hoje. Então esta eram as características dos tempos de Noé. Quando nós trazemos para os dias de hoje, aí eu quero pedir a você que abra sua Bíblia, por gentileza, lá na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 1, e você vai ver a situação dos dias de hoje, que são semelhantes aos dias de Noé. Olha o que diz a palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos de 1 a 5, diz assim: sabe, porém, isto, que dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Eu chamo a sua atenção para esses adjetivos que são dados a essas pessoas: homens amantes de si mesmo, homens que praticam a egolatria, se idolatram a si mesmo, se acham melhores, maiores do que os outros, são avarentos, têm amor pelas coisas materiais, presunçosos, acham que são muita coisa, acham que estão melhores do que os outros, são maiores, pessoas presunçosas, soberbas, vaidosas, tudo que os outros fazem não chega nem perto do que ele pode fazer. Blasfemos, não tem temor de Deus. Há alguns dias, aqui pertinho da nossa terra, ali em Pernambuco, em um festival ali qualquer, apareceu um sujeito lá, homossexual, e pegou o microfone lá, em alto e bom som, e começou a falar blasfêmias com o Senhor Jesus. Simão deve ter tomado conhecimento, deve ter Foi. Homens blasfemos sem temor de Deus. Aí alguém diz assim: mas como é que uma pessoa faz uma coisa dessa e Deus não toma nenhuma providência? Deus não tem pressa, Deus é longânimo. Se ele não se arrepender, se ele morrer desta maneira, ele vai estar lá aonde diz lá Apocalipse capítulo, no último capítulo, falando de juízo final, vai ser lançado no lago que arde com fogo e com enxofre, porque não teve temor de Deus. Esta é a situação de muitas pessoas dos dias de hoje: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E aí, no versículo de número 5, eu chamo a sua atenção. Olha o que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E diz: mas dos tais afasta-te. Não são boas companhias, porque vão trazer prejuízos para a sua vida. Então esta é a situação das pessoas nos dias de hoje, semelhante aos dias de Noé. Interessante, queridos irmãos, é que essas pessoas que agem dessa forma, elas trazem sobre si a ira de Deus. Mas como no dia de Noé, Deus, olhando do céu, ele viu um homem temente, um homem reto, um homem que procurava andar na sua presença. Ainda nos dias de hoje, Deus, quando olha para esta terra, mesmo em meio a estas pessoas terríveis, Deus olha e vê uma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E esta igreja, ela é o sal da terra, ela é a luz do mundo, ela está aqui para fazer a diferença. Bendito é o nome do Senhor. Às vezes as pessoas dizem: não, mas como é que é isso? Tem que ser diferente, não pode ser igual, não pode ser a mesma coisa. Crente não pode falar da mesma maneira que o mundo, crente não pode andar da mesma forma, crente não pode viver nos lugares onde os mundanos estão. Não, você é diferente, você é sal, você é luz. Bendito é o nome do Senhor, e você foi chamado para fazer a diferença. O mundo, quando olhar para você, tem que perceber a presença de Deus na sua vida. Tem que acontecer com você o que aconteceu com a igreja no seu princípio, quando eles estavam lá em Antioquia evangelizando, e as pessoas olhavam para eles e diziam: são diferentes.
parecem com Cristo. Vamos chamar ele de cristãos agora. Poderia ser até uma forma pejorativa. São cristãos, mas se alegrem quando alguém dizer que você é cristão. Já houve um tempo em que Cristo é conhecido, sabe como dizer? Ele é Bíblia. É Bíblia. É irmão, é isso. De uma maneira pejorativa, mas deixa eles falarem assim: diga, eu sou Bíblia, eu sou cristão, aleluia, eu sou diferente, porque Jesus está em mim, porque Jesus, Ele faz essa diferença na minha vida. Aleluia, aleluia, não pode ser igual. A Bíblia diz que a gente tem que estar numa posição para que, quando o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja, nós não sejamos confundidos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O Senhor olha e vê um povo diferente. Acontecimentos dos dias de Noé. Houveram alguns acontecimentos que marcaram aquela época. Primeiro, aquelas pessoas abandonaram completamente os caminhos do Senhor, os caminhos de Deus. Eles, pastor Maurício, eles abandonaram a palavra, abandonaram os caminhos de Deus, a ponto de Deus dizer que toda a imaginação dos seus pensamentos era má continuamente. E nós temos visto a mesma coisa nos dias de hoje. Os noticiários nos mostram como a maldade e o pecado têm se multiplicado na terra. As pessoas estão agindo de qualquer forma, não há amor, não há respeito, não há consideração. Agora mesmo, irmãos, aqui no nosso país, as pessoas estão lutando para que seja oficializado o assassinato de crianças ainda no ventre da sua mãe. Acharam pouco que o Congresso ainda não aprovou e um dos partidos políticos entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que isso fosse aprovado, para que as mulheres tivessem o direito de matar uma criança. É a situação do mundo hoje. É a situação. Isso quando não acontecem fatos em que a mãe é uma figura de pureza, de amor, de consideração à criança. A Bíblia fala, Deus falando a respeito da mãe, diz: olha, ainda que uma mãe, porque a mãe está considerada um alto grau de amor, mas nós vemos hoje mulheres que têm filhos, que andam de qualquer maneira por aí, arranja filhos e depois joga numa privada. Isso é maldade, isso é perversidade, isso é uma marca dos dias de hoje. Mas, queridos irmãos, mas nós louvamos a Deus porque a igreja está nesta terra. Tem um povo nesta terra que está intercedendo. Tem um povo nesta terra que está se colocando na brecha por esta nação. E a Bíblia nos assegura que se este povo, esta igreja, esse povo que nós temos dito agora, que se ele se humilhar e orar, e ele buscar a face do Senhor, e eu sei que a igreja está orando, intercedendo, a Bíblia diz que o Senhor ouvirá do céu. Eu quero louvar a Deus nesta noite, porque o nosso Deus ouve. O nosso Deus ouve, e não somente ouve, ele fala. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que se nós orarmos e nos humilharmos, Ele vai ouvir do céu, Ele vai perdoar os nossos pecados, e Ele vai sarar esta nação, Ele vai sarar esta terra, porque o prazer de Deus é que esta nação seja uma nação santa. O homem é mau, o homem é perverso, o homem se afastou de Deus, o homem se tornou inimigo do seu Criador. Mas eu louvo a Deus nesta noite, porque não obstante essas atitudes incoerentes, existe uma vontade no coração de Deus. E sabe qual é a vontade? É que todos os homens se salvem. É mau, é perverso, mas Deus quer que ele se salve. Mas faz coisas terríveis, mas foi por ele que Jesus morreu. Aleluia, porque Deus ama o homem, Deus ama o pecador, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Bendito é o nome do Senhor. No tempo de Noé, eles não ouviram a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada. Noé estava construindo uma arca, e certamente as pessoas se aproximavam daquele lugar, e Noé dizia o que estava fazendo.
Por que você está fazendo isso, Noé? Nunca choveu, nós nunca vimos chuva aqui na terra para estar fazendo isso, para botar essa arca onde? E Noé certamente dizia, porque Deus mandou que eu construísse, porque o juízo de Deus vem sobre a terra, porque Deus vai destruir esta terra com água, porque Deus vai destruir essa terra com inundação. A palavra foi pregada, bendito é o nome do Senhor. Durante o tempo em que Noé construiu aquela arca, ele pregou, ele testificou a respeito do juízo de Deus. Hoje não é diferente, começando por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela igreja. A palavra do Senhor tem sido divulgada, tem sido pregada, chamando o homem ao arrependimento, para abandonar os seus maus caminhos, porque o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá neste mundo, aleluia. E será como nos dias de Noé, quando eles menos esperaram, veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu creio que eles zombavam de Noé, pastor Maurício. O que esse velho está fazendo aí? Construindo esse barco aí. Por que está fazendo? Deviam rir ali constantemente de Noé. Mas diz a Bíblia que quando Noé completou a construção da arca, e que todos entraram na arca, os animais, a família de Noé, Deus fechou a arca por fora. Glória a Deus. Deus fechou a arca por fora, porque certamente quando eles correram para a arca, podia ser que tocasse no coração de Noé, e Noé fosse tentar abrir aquela arca, mas quem fechou a arca foi Deus. Eu quero dizer nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que a porta da graça está aberta, mas essa porta vai se fechar, e quando essa porta se fechar, não existe ninguém que possa abrir, porque ela será fechada pelo Senhor, e aqueles que não tiverem entrado na arca, que é Cristo Jesus, estarão, aleluia, tendo sobre a sua vida o juízo de Deus, aleluia, glória a Deus. Havia pregação da palavra, mas houve desinteresse da parte daquele povo quanto à vontade de Deus, porque a vontade de Deus não era de destruí-los, a vontade de Deus não era que eles perecessem. Deus, ele não quer que o homem se perca, tanto que Jesus, sendo Deus, ele veio a este mundo para morrer numa cruz por causa da humanidade perdida. O homem mesmo abandonando ao Senhor, dando as costas para o seu Criador, mas Deus, ele tem procurado fazer todas as circunstâncias e dar todas as oportunidades ao homem para se salvar. Bendito e exaltado para sempre é o nome do Senhor. O juízo de Deus virá sobre essa terra, e não adianta o homem querer fugir, porque não tem aonde ele se esconder. Outro dia, irmãos, eu estava lendo uma reportagem de que as pessoas estão fazendo agora plataformas espaciais, estão lançando plataformas para o espaço, porque no momento em que houver algum problema aqui na terra, as pessoas que tenham condição podem ir para o espaço e não ser alcançado pelos males que virão aqui sobre a terra. E eles estão tentando fazer isso, querem até já fazer turismo no espaço. Já vi isso, já estão querendo fazer naves que cheguem até Marte, para que as pessoas possam ir para lá. Mas irmãos, quando eles começam a se preocupar com isso, eu abro a minha Bíblia, lá no livro de Obadias, e no capítulo 1, e no versículo 4, eu vejo registrado na Bíblia o Senhor dizendo: ainda que tu faça o teu ninho nas estrelas, de lá eu te derribarei. Oh, aleluia! Não escapa do juízo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Deus, ele não gostaria que o homem fosse destruído. Ele criou o homem para que o homem vivesse eternamente. Ele criou o homem como coroa da criação de Deus. O homem não era para morrer, mas o homem morre por causa de um incidente, porque ele pecou, porque ele desobedeceu. Mas um dia todos vão ressuscitar.
Porque Deus criou o homem para viver eternamente. Os ímpios vão ressuscitar, vão responder diante do juízo de Deus e depois vão viver no sofrimento eterno. Porque Deus gostaria que todos gozassem, aleluia, da salvação e do privilégio de viver na presença do Senhor. Os irmãos querem ver isso? A Bíblia diz que o inferno, ele não foi criado para os homens. Está escrito na Bíblia. O inferno foi criado para quem? Para o diabo e para os seus anjos. Mas quem vai para o inferno é aquele que quer ir voluntariamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, assim como foi nos dias de Noé, assim também será os dias do Filho do Homem. Estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Estamos vivendo um tempo em que Deus está trabalhando de todas as formas para que nós entendamos o quanto Ele deseja que nós sejamos salvos. E nós estamos vendo também, queridos, que o inimigo, o adversário das nossas almas, tem lutado para que as pessoas não cheguem à presença de Deus, tem trabalhado dentro da igreja para tirar as pessoas da presença do Senhor. Hoje nós estamos vendo na igreja acontecer tantas coisas. Ontem nós estávamos estudando a palavra, porque lá no sábado estava falando sobre fogo estranho dentro da igreja, tipos de coisas que querem introduzir, certas liturgias completamente divorciadas da orientação teológica que Deus nos deixou. O culto a Deus não precisa de nenhum enfeite. O culto a Deus não precisa de dança. O culto a Deus não precisa de novidade. Quem opera no meio da igreja é o Espírito Santo do Senhor, e Ele opera no meio da simplicidade. Aleluia! Bendito e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, no princípio não era assim. Ontem eu falava isso, no princípio não era assim. Hoje em dia as pessoas fazem tantos movimentos e não acontece nada, porque estão preocupados em agradar as pessoas, em agradar os homens, fazer coisas para chamar a atenção. Só tem uma pessoa que precisa aparecer no meio desta igreja. Não é o obreiro, não é o diácono, não é o porteiro, não é o cantor, não é o pregador, não é um pastor. Só quem tem que aparecer nesta igreja é o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender com João Batista. João Batista era um homem usado por Deus, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, fez uma grande ação, tinha uma grande missão, era voz que clamava no deserto, era um homem que as multidões corriam até ele. Mas um dia, quando alguém disse: João, as pessoas estão indo atrás de Jesus, ele disse: olha, vocês não entenderam a mensagem que eu dei para vocês. Eu disse para vocês que este Jesus é o que é de cima e eu sou apenas de baixo. Eu disse para vocês que este Jesus, ele é o noivo, eu sou apenas amigo do noivo. Eu disse para vocês que este Jesus é do céu. Aleluia! Querem saber mais? Importa que ele cresça. Oh, aleluia! Importa que ele cresça. Levanta-te a sete e adora o teu Senhor esta noite. Fala assim para Jesus: Jesus cresce na minha vida. Jesus cresce, aparece na minha vida. Porque quando Jesus cresce, quando Jesus aparece, os milagres acontecem. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! É Ele que tem que aparecer, é Ele quem tem que se destacar. Aqui esta casa é dele, este povo é dele, esta igreja é dele. Ele pagou o preço, ele morreu numa cruz. Isto aqui é propriedade dele. Então é dele, para ele, por ele são todas as coisas. A ele seja a glória, a honra e o louvor para todos sempre. Amém. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Coisa boa é quando Deus aparece. Isso me faz lembrar de uma pessoa que chegou numa certa ocasião, num certo lugar, e tinha uma grande plateia, e aquela pessoa se levantou. Ele tinha assim uma maneira muito especial de falar.
ele tinha uma boa dicção, sabia impressionar o público. E ele levantou-se e ele disse: hoje eu gostaria de ler um salmo da Bíblia. E levantou-se e de uma maneira bem pausada ele leu o Salmo 23, pausadamente. As pessoas olharam, e quando aquele homem terminou de ler o Salmo 23, o auditório todo se levantou, aplaudiu aquele homem de pé. Foi um aplauso total, uma ovação total. E ele, muito satisfeito, sentou-se. E quando ele sentou-se, tinha um senhor ali, e o senhor levantou-se: eu também queria recitar o Salmo 23. Olharam: o que é isso? O que esse moço vai fazer depois que o doutor falou isso? Mas era uma oportunidade para ele. Ele levantou-se, uma voz trêmula, ele começou a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Ele me prepara uma mesa perante os meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo. Ele faz o meu cálice transbordar. Certamente que a sua bondade e a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Aí foi e sentou-se. Aleluia, sentou-se. E quando ele sentou-se, houve um silêncio total naquele auditório. E quando as pessoas perceberam, a maioria estava chorando. Aquele homem olhou aquilo e achou muito estranho. Levantou-se, chamou aquele moço, aquele senhor, já idoso, disse: meu amigo, me diga, como é que você explicaria isso? Porque eu recitei aqui e todos me aplaudiram, mas o senhor falou aí da sua maneira e as pessoas estão chorando. Como é que o senhor explica isso? Ele disse: eu vou explicar ao senhor. Sabe por que eles estão chorando? E sabe por que eles aplaudiram o senhor? Eles lhe aplaudiram porque o senhor conhece o Salmo 23 do Senhor. Mas sabe por que eles estão chorando? Porque eu conheço o Senhor do Salmo 23. Oh, aleluia. Quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que aparecer é Ele. Quem tem que se destacar é Ele. Ele é o maior, Ele é Deus. Aleluia. Nós somos apenas homens. Nós somos apenas servos. Mas Ele é o Senhor. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Ele mandou que ele fizesse tábuas para cercar todo o tabernáculo. E Ele disse: Moisés, as tábuas têm que ser de um mesmo tipo de madeira. As tábuas têm que ser da mesma largura. As tábuas têm que ter o mesmo comprimento. Nem pode ser maior, nem pode ser menor. Tem que ser todas iguais. Aquelas tábuas, elas é uma figura da igreja, é uma figura do crente. Aleluia. Todos os crentes são do mesmo tamanho. Todos os crentes têm o mesmo comprimento. Todos os crentes vêm da mesma árvore. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, agora você vai pegar estas madeiras, essas tábuas, e vai colocar numa base de prata. Aleluia. Prata é o símbolo do sangue de Cristo Jesus. Oh, aleluia. Coloca numa base de prata. Bendito é o nome do Senhor. Pinta estas tábuas de ouro. Ouro fala da glória de Deus. Oh, aleluia. Nós somos do mesmo tamanho, mas estamos em cima firmado, aleluia, no alicerce do sangue que foi derramado na cruz do nosso lugar. Aleluia. Nós somos do mesmo tamanho, mas existe um brilho na nossa vida diferente, e esse brilho é a glória de Deus que está na vida de cada crente.
Aleluia, bendito, exaltado é o nome do Senhor. Jesus vai voltar. Ele disse: como foi nos dias de Noé, assim também serão os dias do Filho do Homem. Estamos esperando Jesus a qualquer momento. Estamos esperando a qualquer momento o toque da trombeta. Esta igreja vai sair desta terra. Ela vai ser levada para a glória de Deus. Aleluia. E nós estamos esperando isso para hoje. Pode ser hoje. Ainda pode ser hoje. Aleluia. Jesus vai voltar. Ele disse: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus veio buscar este povo para morar com ele. Eu gostaria de, nesta noite, antes de encerrar esse trabalho, de fazer uma oração, eu gostaria de saber se aqui entre nós tem alguma pessoa que ainda não é crente e que gostaria de aceitar Jesus como Salvador, entregar a sua vida ao Senhor. Onde está uma pessoa que ainda não é crente e gostaria de, nesta noite, abrir o seu coração para que Jesus entre